Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma aplicação da integral dupla para calcular o campo elétrico de um pedaço de um plano. Então, o exemplo preparado, antes de falar do exemplo, na verdade, um pequeno resumo da aula anterior, que o campo elétrico tem três componentes, é x, é y e é z, e essas três componentes é dada cada uma delas por uma fórmula que a gente vai trocar o seguinte, o EX é x menos x linha. Se a gente trocar o EX por EY, a gente só precisa trocar esse y menos y linha e a mesma coisa para o z e o z linha. Então o que está acontecendo é o seguinte, nós temos um espaço dentro do R3, só para explicar toda a fórmula. Então a gente quer calcular o campo elétrico no ponto x, y, z, mas a minha superfície está por aqui. E o que acontece é que minha superfície eu vou jogar uma equação que agora depende de outras variáveis, x linha, y linha e z linha. Então vamos ter essa fórmula em que isso aqui é a densidade superficial. Então olha só como que está. Toda essa fórmula vamos aplicar e basicamente o que a gente vai fazer é calcular um campo elétrico de um exemplo bem clássico, mas basicamente aplicando essas fórmulas. Então o que acontece é o seguinte, pensa num disco uniformemente carregado, tá? Dizer que uniformemente carregado tem densidade constante sigma, onde sigma é dado pela carga total dividido pela área. Então a gente vai trabalhar dentro do disco de raio R, e o ponto que a gente quer calcular é no ponto 00z, em que o raio do círculo ele coincide com, ou seja, a gente deslocou o centro para cima. Tá? Aqui é o 000, e a equação dessa superfície, desse disco aqui, é x', y' e 0, pertencente a R3, tal que x' ao quadrado mais y' ao quadrado é menor ou igual a R2. Então, só para quem gosta de falar de figura, é como se tivesse uma sobreposição de dois sistemas de coordenadas. Um para a superfície e o outro para o meu ponto, para calcular o campo elétrico. Apenas para fins de conta mesmo. Mas a ideia é basicamente essa, que é vírgula. E o que nós temos vamos aplicar a fórmula. O que acontece com a fórmula é o seguinte. Nesse caso, o EX, o nosso x' é igual a 0 e y'... No caso do EX, o que nós temos é que o x é igual a 0 e o y é igual a 0 e o z' é igual a 0, por causa que a minha superfície é planar. Então fica essa equação aqui no ponto 00z. Basta aplicar, né? Só basta substituir a fórmula. E se a gente quisesse calcular essa integral, bom, a gente sabe que essa integral vai zero pela simetria do problema, mas um jeito também de ver simetria é o seguinte, desenhe um círculo de centro 0 e raio R nas coordenadas x' e y', e pelo que acontece nessa equação, tá? Deixa eu tirar esse sigma aqui, esse sigma é constante, eu posso já jogar aqui para fora. Então o que acontece nessa equação é o seguinte, o x, isso aqui está elevado ao quadrado, e aqui está um termo x', a função é ímpar. Então o que vai acontecer é que quando a gente integrar sobre essa região, vai dar um número, no caso negativo, porque x' é negativo. Quando a gente integrar nesse outro lado aqui, vai dar positivo. Mas o que acontece aqui, vai acontecer aqui em sinal oposto, pela simetria dessa função, pelo fato de ser função ímpar. Mas, professor, não vi isso. Quem quiser, você pode colocar no círculo x' igual a r cosseno θ e y' igual a r seno θ, fazer todas as substituições necessárias, vai ser a integral de 0 a 2π, da integral de 0 até r, que é o meu círculo de raio R, substitui o x' por r cosseno θ, tá? Eu estou omitindo esses termos aqui, substitui por r cosseno θ, o dA é r dr dθ, e isso aqui tudo dividido, isso aqui ao quadrado é r ao quadrado, mais z ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Bom, professor, integrar isso aqui em relação a R é complicado. De fato é. Tá? Então o que a gente vai fazer é inverter a ordem de integração nesse caso. Mesmo que a gente pegue dr e dθ, como que a nossa região é um círculo, tudo bem,
trabalha de 0 até R e de 0 até 2π. E essa integral aqui fica dθ até dr. E o que acontece é que essa integral já é zero. Porque a gente só vai integrar cosseno θ, todo mundo vai para fora. Então, só para a questão, eu vou deixar o sigma 4πy0 aqui. Bom, agora o que a gente vai fazer, o EY é a mesma fórmula, a mesma ideia. Agora o que a gente vai fazer é integrar em relação a EZ. Então, o que acontece é que agora o z'ão' é zero, só sobra o z menos z'ão', essa parte aqui some. O sigma eu já botei para cá. E x' ao quadrado, y' ao quadrado, z ao quadrado. E o que a gente vai fazer? Bom, como a gente está integrando em relação a S, e esse z é constante, é um ponto, tá? Quem está fazendo variar é o x' e o y', então eu posso botar o z para fora. Então o que acontece é que essa integral aqui toda é sigma z sobre 4πx0 vezes a integral dupla. Vou colocar a mesma ideia, de 0 a 2π. A integral disso aqui, o r vai de 0 até rzão. O dA é dr dθ. Essa expressão aqui toda é r ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. E é isso que a gente vai ter que resolver. Então, repara, novamente, é muito fácil integrar em relação a dθ. Então, vamos integrar isso logo para facilitar um pouco a notação. Então, quando a gente integra dθ, essencialmente o que a gente vai fazer é multiplicar por 2π. Então, quando a gente multiplica por 2π, vai dar sigma z sobre 2πx0 vezes a integral dupla de 0 até r, de r vezes dr dividido por r2 mais z2 elevado a 3 meios. Deixa eu botar um 3 meios melhor. Então, agora sim, vamos se virar para integrar isso aqui. Então, a primeira ideia que a gente tem que fazer é o seguinte. Esse r, eu vou fazer, virou integral de cálculo 1, no fundo. Então, o que a gente vai fazer é u igual a r ao quadrado, essa vai ser a ideia, deixa eu botar aqui. U igual a r ao quadrado, que é a nossa variável, só que somar por uma constante não faz nenhuma diferença. E o que acontece é que du, agora deixa eu botar em branco aqui, é igual a 2r dr. Além disso, quando a gente faz a substituição, tem que fazer as mudanças, a substituição por mudanças de variáveis todas. Quando r é igual a zero, u é igual a z ao quadrado, e quando r é igual a rzão, então u é igual a rzão ao quadrado mais z ao quadrado. Então o que acontece é o seguinte, vai aparecer um 2r dr, 2 multiplica por 2, divide por 2. Mesma expressão. E o bom disso aqui tudo é que vai ficar sigma z sobre 4πx0 vezes a integral disso vai ficar a integral, quando r é igual a zero, u igual a z ao quadrado, e quando r é igual a rzão, u é igual a rzão mais z2, mais z ao quadrado. Novamente, isso aqui 2r dr é du, esse r ao quadrado mais z ao quadrado vira u elevado a 3 meios, e é isso que a gente vai ter que integrar. Mas para integrar isso, no fundo, o que está acontecendo é que isso aqui é a mesma coisa que u elevado a menos 3 meios. E u elevado a menos 3 meios, a gente só basta somar um no expoente. Então, isso aqui que vai acontecer, sigma, deixa eu botar mais espaço aqui, sigma z sobre 4πx0 vezes a resolução disso é u elevado a menos meio, dividido por menos meio. Mas dividir por menos meio é a mesma coisa que multiplicar por menos 2. E multiplicar por menos 2 é cortar esse 4 e virar 2. Tá? Dividir esse 4 por 2. Em que a gente vai fazer a substituição, u igual a z2, e isso aqui como r2 mais z2. Então, só para facilitar um pouco a nossa vida, u elevado a menos meio é 1 sobre raiz quadrada de u. Isso que a gente vai substituir. Então, vai dar menos sigma z dividido por 2πx0 vezes, agora sim, quando u igual a isso aqui tudo, fazemos isso. E quando u igual a z ao quadrado, agora só para lembrar, u igual a z ao quadrado é
Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é o módulo dele, tá? Se eu pegar o z igual a -1 ao quadrado é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, é 1 sobre módulo de z. Aí depois, vamos dizer, se vocês quiserem, podem melhorar a expressão. Muitas vezes gosta de botar o z aqui, colocar o z aqui, aí troca esse menos, bota o mais, o menos e vamos lá, né? Ou bota o z, módulo de z em evidência, vai fazendo conta à vontade aqui. Tem várias formas de colocar essa expressão, mas basicamente é essas contas que a gente tem. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês.